Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Engenhos do Medo. Numa região de ricas terras e extensas matas, era situado no passado o Engenho Gigante. Por muitos anos, o velho engenho moeu suas canas, fabricou seu açúcar e enriqueceu seus senhores. Se ricas eram suas terras, onde tudo dava com fartura, ricas também eram suas matas, pela quantidade e boa qualidade de suas madeiras, como Imburana, o Peroba, a Abraúna, o Jacarandá, o Pau-Ferro, a Oiticica, Sicupira, entre outras. E ainda os altaneiros e mal-assombrados visgueiros e as lendárias juremas. E sua riqueza de animais de caça também era muita. Tinha cutia, paca, tatu do peba, do bola e do verdadeiro. Tinha teju, viado e os caititos, ou queixadas. Esses de carne tão saborosa quanto perigosos são de caçar. Isso falando de madeira e de caça. Também era visto por lá a onça vermelha e a canguçu, que farejam a mata atrás de caça e ataca o homem. As assombrações, as abusões, tochas luminosas que caminham suspensas no ar, espíritos de caboclos, as caiporas e os gritos dos guariba, que o povo confunde às vezes de longe com os do pai da mata, gigante que dizem ser alto como as árvores da floresta, que faca e bala não chega nem a matar, e que acompanha os caititu, e que ele chega a engolir até gente. Dizem que o nome do engenho gigante veio do aparecimento dessa criatura, na época de sua fundação, e desse gigante que sacudia as árvores como um vento de tempestade, e que dava gargalhadas e gritos que eram ouvidos de longe, em certas noites. Diante de toda essa tradição fantasmal, o engenho gigante ficava ali intocado. Assim, um dia, como se conta, rumaram 2 caçadores para as matas do engenho gigante. Iam à caça de seus caititos. Como pretendesse passar 3 ou 4 dias na mata, de tudo se preveniram e prepararam para o êxito de seus propósitos ali. Espingarda, chumbo grosso, facões de mato, candeeiro, fósforos, panela, farinha, carne seca, água, açúcar, café e 2 cachorros de caça que sabiam lidar com caititos e queixada, já que não era empresa para todo cão de caça, dado o perigo que representa lutar com esses bichos que são agressivos quando atacados e por andarem em manadas. Numa madrugada de sexta-feira, estavam os caçadores preparando seus jiraus de espera e de dormida na mata, onde ninguém dorme no chão, pela presença de toda a sorte de perigo próprio do meio. À tarde desse dia, estava cada caçador com seu pouso pronto no cimo das árvores, que ficavam próximas umas das outras, para, se necessário, se comunicarem à noite. Tudo pronto, dormiram os caçadores sem grande novidade. Era aquela a primeira noite na mata do engenho gigante. Essas matas se estendiam por léguas e léguas, cobrindo vales, córregos, encostas e chãs que se perdiam de vista. Nessas matas havia uma grande chã, onde aparecia de tempos em tempos o tal gigante de que falava o povo do engenho, e que sacudia a floresta em certas noites com gritos e que os menos crédulos atribuíam aos guaribas, mas, como se dizia, não era senão o temido gigante que ali vivia e que por isso era chamado de Chã do Gigante. Nessa chã se encontravam os caçadores ao amanhecer daquele sábado, que sucedeu ao dia de sua chegada na mata. Era uma manhã de sol de dezembro. A mata estava no apogeu de sua exuberância vegetal. Árvores enormes de troncos centenários e outras de menor porte estavam cobertas, umas de profunda folhagem de tom verde escuro e outras de tom verde claro, outras ainda de folhas desbotadas e amarelecidas pelo calor da estação. Na manhã do segundo dia de espera na chã, como passatempo,
andaram os caçadores desencovando pacas e tatus que ali havia a bambão, cujas carnes saborearam ali mesmo na mata, enquanto não chegavam a encontrar os caititos. Passou assim o sábado sem sinal dos caititos. Veio a noite desse dia com muito rebuliço no chão da mata e certa agitação na galharia alta das ramagens das árvores. Lá para meia-noite, a julgar pelo luzir das estrelas no céu distante, soprou um vento frio de leste para oeste e depois em sentido contrário, sacudindo com fortes ruídos as árvores da floresta. Após uma grande tocha luminosa espectral, surgiu boiando no ar, por cima das árvores e desaparecendo logo em seguida, no longe da mata. Talvez fosse um vagalume da mata em suas rondas noturnas. Uns rosnados de gato maracajá ou de onça foram ouvidos pelos caçadores lá de cima de seus jiraus. Depois, ecoaram longe na floresta uns gritos que pouco a pouco se foram sumindo, desaparecendo, até que voltou a reinar silêncio naquele mundão de mato e de treva. Chegou domingo, era o terceiro dia de paciente na espera dos caçadores pelas queixadas. Não queriam outra caça, queriam os caititos, e eles estavam à sua espera. Esperariam por ele naquele dia e outro mais, se necessário, pelos porcos das matas do gigante. Para tanto, tinham ali chegado, preparados para tudo. E não só eles, caçadores, estavam esperando pela caça na chã do gigante, mas os cachorros também, com seus donos, aguardavam inquietos a caça desejada. Anotaram os caçadores uma crescente inquietação dos cachorros, como que pressentimento da chegada dos caititos. E esse dom dos cães de sentirem a aproximação da caça ou de outra qualquer coisa na mata não é novidade para os caçadores. Ora, sentem a presença de cobras, ora de caiporas ou a aproximação da caça. O certo é que os cachorros naquele domingo estavam sentindo que qualquer coisa estava para acontecer na chã do gigante. Ladravam e tentavam com movimentos próprios desses levar os caçadores lá para frente, para a mata funda. Entardecia e havia agora na chã do gigante um estranho silêncio. O ar estava parado, não havia vento. Uma atmosfera pesada e escura, como de tempestades prestes a desabar, pairava sobre aquela floresta, naquela tarde de domingo. Mas alguns instantes de espera e expectação dos cães, ocorreu um roncar de porco, vindo do lado de onde soprara aquele vento que sacudira a mata na noite anterior. Os cachorros agora se agitavam mais e mais e arrancavam para frente na direção dos ruídos e do roncar. De súbito, irromperam na chã os caititos, farejando e forçando o chão da mata por toda a parte. Os caçadores seguraram seus cachorros, aguardando o momento em que deveriam pô-los em ação. Um grupo de queixadas tomou a direção dos homens. Uns 5 ou 6 estavam já no alcance de suas armas. Avançaram mais e mais, e foram assim disparados os primeiros tiros sobre eles. Um rolou no chão morto, 2 outros ficaram feridos. Foram então soltos os cachorros para seguirem aqueles que ficaram feridos, possibilitando assim o seu alcance pelos caçadores. Os cachorros estavam então na perseguição dos feridos, seguido pelos caçadores, quando outra manada chegou pelo outro lado da mata. Outros tiros foram disparados, outros mortos ficaram no chão, e outros feridos recuaram ou pararam, impossibilitados de ação. Os cães a essa altura estavam em plena atividade, numa anatomia dos diabos, frente a frente aos queixada, que chegavam agora de todos os lados da mata. Diante dos cachorros e sacudidos pelos ruídos dos tiros e das espingardas, estavam agora os porcos, numa instintiva atitude de defesa. Nessa altura, um cachorro estava ferido e o outro tinha caído por terra, de pernas cortadas, pelos afiados dentes dos terríveis queixadas, que em luta batiam os dentes e queixo no estridor de matraca em ação. E tão agressivos se tornaram os caititos, que continuavam chegando em sucessivas manadas, que os caçadores, já com seus 2 cachorros fora de combate, resolveram abandonar a caçada e se abrigar em seus jiraus.
E no afã dessa prudente fuga, estavam eles, quando estranhos ruídos ouviram, seguidos de gargalhadas e gritos aterradores na mata. Começava naquela hora a escurecer. Dentro de pouco, tudo estaria mergulhado em trevas. E as árvores agora estavam sendo sacudidas com tamanha violência, como se um tufão estivesse a açoitá-las. E as gargalhadas e gritos se faziam ouvir cada vez mais perto do sítio em que se encontravam os caçadores. Lembraram-se então eles das histórias do pai da mata, o terrível gigante que vivia ali, nas profundezas da mata, junto com seus caititos. Os grunhidos e o roncados queixada se misturavam agora com aqueles selváticos e tremendos gritos que estremeciam a mata e destruíam a incredulidade dos caçadores, que já essa hora estavam em pânico. Aquilo era sem dúvida o pai da mata. Agora era tratar de deixar a chã enquanto era tempo. Assim, ao invés de buscarem seus giraus, largaram-se os caçadores a correr mata dentro, pisando em espinho, caindo em buraco, chocando-se com árvores, loucos de terror do gigante que ali vinha, aos gritos, no meio dos caititos, no rumo dos fugitivos. E tudo se fez silêncio e trevas nas matas do engenho gigante. Desses caçadores, o que dizem é que ninguém mais teve notícia deles. Pelo menos é o que conta a tradição. Tinham eles sido encontrados pelo terrível pai da mata, o gigante que habitava aquela região. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.